Olá, na aula de hoje vamos estudar o módulo Firewall, entender a criação das regras e o seu funcionamento. Existem três opções para gerenciar o Firewall. A primeira delas é o Outgoing Traffic, que condiz com o tráfego gerado de origem à LAN, a rede interna, com destino à internet. A segunda opção, que é o Port Forwarding NAT, que são as conexões de origem para a internet com destino à rede interna. E a terceira opção é a System Access, que é o tráfego gerado cuja origem é tanto a rede interna como a internet com destino ao próprio end. E também faremos alguns testes práticos de bloqueio e liberação das partes para entender o funcionamento e usando alguns serviços como SMB, que é o compartilhamento de arquivos do Windows, ping, acesso remoto do Windows também. A topologia usada na aula é igual ao das aulas anteriores, eu só mudei um pouco para facilitar o entendimento. O notebook físico, vamos simular aqui um dispositivo qualquer na internet, então ele tem um IP válido na internet, poderia ser um servidor de e-mail, um site, qualquer coisa. E o engine ele vai estar plugado direto na internet. Dentro desse retângulo, no ambiente virtual, o tráfego gerado a partir dele com destino à internet tem que passar pelas regras de Outgoing Traffic. O que vem de fora da internet com destino à rede que está dentro do engine tem que passar pelo filtro de Port Forwarding NAT. Eu estou com as máquinas ligadas, tanto do End como do Windows 7. Estou na console de gerenciamento, vim aqui na opção de Firewall. E no primeiro menu vamos estudar esse Outgoing Traffic. Por padrão, o Engine já vem com essas regras criadas, que liberam tráfego HTTP, FTP, DNS, ping, e podemos observar que basicamente uma regra ela se divide nessas colunas: a origem, podendo ser uma zona ou um IP específico, o destino, pode ser uma zona ou também um site específico, serviço, que basicamente é o protocolo, TCP ou DP, o próprio ping, né, que é SMP, e a porta desejada, política, que se você libera ou bloqueia o acesso. O remarque é só uma observação, é que no Actions você consegue editar, excluir e habilitar ou desabilitar a regra. No caso, vamos criar uma nova regra para liberar o acesso ao SMB desse Windows 7 virtual, que é um computador que está dentro da rede do Engine, com destino ao meu notebook. Eu quero acessar alguns arquivos que estão no meu Windows lá. Então aqui na origem eu poderia tanto deixar essa parte aqui em branco, como colocar um IP específico. Eu quero que apenas o computador de IP 172.16.0.10, só ele que vai entrar nessa regra. Se eu deixar em branco, todos os computadores da minha rede vão entrar nessa regra. Tem algumas outras coisas aqui, eu consigo filtrar por MAC address, e se eu deixar N, qualquer origem, também dá na mesma. E zona, se eu deixar green, tanto faz, uma ou outra, não tem diferenciação. Por padrão eu vou deixar aqui mesmo, Network IP, vou deixar em branco. O destino vermelho, né, a zona vermelha, ou seja, o destino internet. Mas eu também poderia colocar, por exemplo, um IP específico ou um link específico. Como aqui a gente só tem uma placa de rede, só vai aparecer um link aqui. Vou deixar a rede mesmo, padrão. Aqui no serviço, porta, por padrão ele já vem com algumas pré-definições. HTTP, IRC. Ele já vem com o SMB, ou no caso que a gente precisa, SMB over TCP. Ele já preenche o protocolo automático.
Mas aqui você poderia colocar uma porta qualquer, sei lá, 5555. Por padrão ele já muda aqui para User Defined. O protocolo você também pode escolher o qual desejar. No caso, vamos manter o que vem por padrão mesmo, que é a porta 445. Aqui a política, conforme explicado anteriormente, para você permitir ou bloquear o acesso. A diferença entre allow IFPS e allow é que o primeiro ele passa pelo filtro do IPS, ou seja, do SNORT. Você consegue ativar aqui na aba Services. O allow não, a regra é aceita no firewall, o tráfego é permitido, né? A diferença entre deny e reject é que deny o pacote é descartado, ele é dropado e o solicitante da comunicação não recebe nenhuma informação, diferente do reject, que o pacote ele é rejeitado, né, ele é bloqueado, só que o engine, o firewall, ele acaba enviando uma informação para o solicitante dizendo que o pacote foi bloqueado. São as duas diferenças. Nesse caso, como a gente não tem o SNORT habilitado ainda, vou dar um allow mesmo. No remark eu vou colocar uma observação, habilitar SMB. E aqui na posição ele vai digitar para mim qual posição na tabela você quer salvar. No caso, o firewall ele lê as regras de cima para baixo. Então, por exemplo, se eu tenho a mesma regra, essa aqui do SMB, sendo que a política tá liberado e a outra tá negada, basicamente o que vier primeiro vai ser aceita. Então, no caso, colocar como first mesmo. De aplicar, já aparece aqui origem M, destino na zona vermelha, serviço, a descrição. Enquanto eu não clicar em apply, você pode fazer várias modificações e tudo mais. Assim que eu clicar em apply, aí que as configurações vão ser validadas. Legal. Agora que está pronto, vim aqui, dar um executar. Eu vou tentar acessar o meu notebook, que no caso é esse IP, conforme mostrado na topologia nos slides. Avancei um pouquinho o vídeo, que demorou um pouquinho aqui, mas ele pediu usuário e senha. Aí no caso é só colocar o nome do computador ou o IP, né? O IP que a gente, no caso, tem conhecimento. 2.168.0.20 barra o nome do usuário, computador, e a senha. Bacana, e eu tô dentro do C2 pontos do meu notebook físico. Se eu minimizar tudo aqui, criar um arquivo no C2 pontos, criar um teste, criar uma pasta mesmo. E dentro dessa pasta, um arquivo txt. E voltar aqui para o Windows 7. Se der um atualizar. Nem precisou aqui, já atualizou sozinho. Ok. Voltar aqui. Ok. Então beleza, sinal que o compartilhamento deu certo. Se eu voltar lá de novo, não, executar. Tem um comando no DOS, que é legal mostrar, o netstat. Se colocar "-n", ele traduz o serviço pelo IP. Esse serviço netstat mostra as conexões ativas. Então, se você estiver acessando algum site, fazendo algum download, torrent, inclusive, vai mostrar muita conexão aqui. É um jeito de você
diagnosticar, dá para você fazer uns troubleshoots com essa ferramenta. Bom, agora aqui nessa opção Port Forward é o contrário, é o tráfego que vem da internet com destino à minha rede interna. O que eu vou simular aqui é liberar o acesso da área de trabalho remoto do Windows para que o meu notebook acesse a área de trabalho desse Windows 7. Daí eu posso conectar no console de gerenciamento web e gerenciar o Engine de forma remota. As opções são parecidas com o que foi visto na criação de regras do Outgoing Traffic. Aqui o Incoming IP é o IP de origem, né? No caso, poderia ser o IP do meu notebook físico, que é o que foi colocado aqui na apresentação, esse ICP 92.168.0.20. Né? Lembrando que a gente está simulando como se ele fosse um IP externo, então qualquer IP externo que você tiver em mãos, você consegue definir aqui, o que de certa forma eu recomendo como ser mais seguro, você não abrir todo esse serviço para qualquer um na internet, que é esse caso aqui, NPLink. Eu deixo aberto aí a porta que eu configurar nessa regra, para que qualquer um possa vir lá e conectar. Se eu colocar na opção anterior aqui de Network Pessoal, definir o IP é uma boa prática, né? Dependendo aí do que você for utilizar. Se for tipo um site, é lógico que você vai deixar a porta aberta aí para todos acessarem. Bom, vou colocar aqui o padrão mesmo, NPLink. Aqui seria a porta, também é o mesmo esquema, já tem algumas coisas pré-definidas. Aqui ele não vem com a área de trabalho remoto do Windows. No caso, posso colocar User Defined aqui. O protocolo é TCP. A porta padrão é 3389. Nessa parte Translate to, ele vai nos colocar o IP da minha rede interna, que eu quero que quando vier uma solicitação de fora com destino a essa porta 3389, vai redirecionar para qual computador? A gente quer que coloque esse Windows 7 virtual. O IP dele é 172.16.0.5 e a porta que a gente quer que traduza, né, que seja conectada, também é 3389. E aqui NAT, sempre tem que deixar NAT, senão não vai funcionar, porque a regra vai estar habilitada ou desabilitada. Tem como você deixar um log também. Eu acho interessante, por exemplo, como é um caso de acesso remoto, eu quero logar, eu quero saber sempre quando que alguém vai conectar remotamente nesse meu computador. Remarca uma observação, habilitar TS, Terminal Service, acesso remoto do Windows mesmo, da zona vermelha para o Windows 7. Posição, como não tem nenhuma regra que não interfere, dá um Create Rule, no Apply. Beleza, a princípio está pronto. Agora eu venho aqui no meu Windows 7 físico, né, no meu notebook, colocar executar mstsc, que é o atalho aqui para a área de trabalho remota. E nesse caso, o IP que eu vou colocar aqui não é o 172.16.0.5, não é o IP do Windows 7 virtual. Nesse caso vai ser o IP externo dessa rede. Qual que é o IP externo dessa rede? Dá muito bem você vir aqui no System, vai mostrar nada mais é do que o IP do uplink, da zona vermelha, que é esse endereço aqui, 92.168.0.26. Se tivesse direto na internet, você teria que acessar aí teria que verificar qual que é o seu IP externo. Tem alguns sites que fazem isso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O site mais simples, impossível, chama-se ping.eu. Vai aparecer lá o seu IP externo.
Tem outro site também, o www.meuip.com.br, também mostra. Mas, enfim, voltando aqui ao exemplo, coloco o IP externo do computador que eu quero conectar e só, né? Que a gente colocou a porta 3389. Que por padrão, aquela porta você só precisa colocar o IP. Que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Tem como trocar aquele IP padrão e vai funcionar também. Até uma forma aí de você colocar segurança. Não, assim, se for seguir boa prática à risca mesmo, né, nem recomendável você liberar essa porta de área de trabalho remota dessa forma assim, público, né? O conveniente mesmo é usar VPN com criptografia, é mais seguro. Mas, né, só para mostrar para vocês as possibilidades que você consegue usar, coloca o IP aqui, dá um conectar, mas antes de conectar, temos que liberar a área de trabalho remota no Windows 7 virtual. Para isso, eu venho aqui propriedades no meu computador, vim aqui configurações remotas e habilitar essa opção, permitir conexões. Agora é só voltar aqui no meu Note. Já vai pedir usuário e senha. Eu vou entrar aqui para explicar para vocês. Essa área de trabalho remoto não funciona se tiver um usuário sem senha, que é o caso, ele vai dar erro. Isso não tem nada a ver com Fire, Engine, a configuração está tudo correta. Se eu tentar aqui entrar, ele fala falha de logon, restrição na conta do usuário, talvez por senha em branco, restrição de horário. E aí o que a gente faz? Fechar aqui. Deixa eu voltar aqui pro Windows virtual e colocar uma senha nesse usuário. Colocar uma senha padrão aqui também. Olha lá, e agora funcionou. Tanto que se eu minimizar aqui e ir na tela do Windows 7, é como se tivesse logado remoto. Essa tela comprova isso, né? Se eu minimizar aqui, vou abrir um bloco de notas, vou ver alguma coisa aqui, vou fechar, vou logar aqui de novo, vocês vão ver que vai estar do jeito que eu antes de eu ter fechado, né? Se eu não tivesse fechado aqui, tivesse logado na máquina virtual, a minha área de trabalho remoto ela ia fechar sozinha. Você consegue um usuário usando ao mesmo tempo. Beleza, deu certo. Vou voltar aqui as funções do Faro. Legal. Para desabilitar, se eu vim aqui também, salvar. Aí se eu tentar fazer um acesso remoto de novo, vai dar timeout, né? Vai dar problemas. Dá para eu checar aqui pelo NetStart. Que é, né, a porta 3389, tá mandando um pacote. Esse SysSend é do True Handshake, né, do protocolo TCP. Vou dar OK, né, deu timeout. Só habilitar aqui de novo. Mas agora eu vou fazer diferente, eu vou editar. Para você editar qualquer regra, isso nos 3 menus que a gente está vendo hoje, só clicar aqui nesse lápis, você consegue trocar. Algo que eu quero mostrar para vocês é, por padrão, esse serviço da Microsoft utiliza a porta 3389, mas você pode customizar, você pode pôr qualquer porta aqui, por exemplo, vou pôr
a porta 1010. TCP mesmo. Essas informações aqui que eu não posso alterar, né? A porta de destino. Só vim aqui dar um update rule. Dar um apply. E aí o que acontece? Se eu tentar conectar, o IP está correto, a regra está habilitada, só que a porta está errada. Por padrão, a porta ela tenta ser conectada na porta 3389. Se tentar dar um netstat aqui, ele vai mostrar para mim a porta, o endereço local, né, o endereço do meu node. Essa aqui seria a porta origem, isso aqui é irrelevante, que tanto faz. O que a gente tem que prestar atenção mesmo é nessa porta destino, 3389. Como não vai conferir na regra, né, a regra está habilitada para a porta 1010. É só vir aqui colocar 2 pontos, 1010, e aí vai pedir usuário e senha. Aí é o mesmo esquema, se colocar a senha e vai acessar. Então basicamente é isso. Com esse conceito, a gente consegue, se você tiver aí na sua rede 3, 4 servidores, dependente da quantidade de computadores, você consegue criar várias regras de acesso remoto. A única coisa que você precisa fazer é alterar essa porta de serviço. Para cada porta vai ser um IP de um servidor diferente. O que não vai mudar nunca é isso aqui, que aí vai ser a porta utilizada pelo serviço de área de trabalho remoto do Windows. Então, de forma resumida, aqui é o IP de origem, no caso NP-Link é qualquer IP válido na internet. Eu consigo restringir isso colocando networking, vem aqui e coloca o IP manualmente. O serviço, você pode colocar qualquer coisa que, se eu tivesse um servidor web, eu preciso liberar a porta 80. Isso em roteadores mais simples, D-Link, Intelbras, TP-Link, você acaba encontrando essa funcionalidade de port forward como servidor virtual. A mesma coisa, você coloca um IP de origem, né, no caso, qualquer IP válido da internet, um serviço, a porta, e o IP que você quer que traduza essa solicitação para a porta específica para o IP do seu servidor interno e para a porta desse servidor interno, né? Bom, basicamente sobre essa parte de port forward é isso. Bom, agora a última opção, System Access. Se clicar aqui nessa setinha, vai aparecer algumas opções que vêm por padrão. Tanto que quando a gente foi instalar o Range na primeira vez, acessar a interface web dele, se eu desse um ping e o IP do Range, né, 172.16.0.1, ele funcionava. E o fato disso funcionar é justamente por causa dessa regra aqui, que já vem habilitada. Os computadores, né, os IPs da zona verde, com o serviço de ping é permitido. Legal, agora uma coisa que dá pra gente testar aqui, que é bem interessante, vamos criar uma regra agora que permite que algum IP na internet, no caso aqui eu vou deixar em branco, vamos criar uma regra aqui, onde uma interface ou um IP especificado, nesse caso pode-se selecionar tanto algum IP da rede interna, né, da zona verde, ou toda a zona vermelha, ou um IP específico da zona vermelha. Então, no caso, vamos testar a interface na zona vermelha. O serviço que eu quero configurar é o SMP, o ping, né? Nesse caso não precisa colocar a porta, ele já vem por padrão, que seria essa porta aqui, 8 e o 30. Mas se deixar em branco ele já preenche. A política, por padrão, se tem alguma regra aqui que não bate com a especificação, por exemplo, o ping de algum computador externo, que é o que eu vou simular aqui, um ping do meu notebook
pro engine. Se não tiver listado aqui, o padrão é negar a regra. A regra não é aceita. Então vou colocar aqui política aceitar, colocar habilitar ping da rede pro engine, né? Posição vai ser a primeira mesmo. Adicionar regra. Antes de eu aplicar, deixa eu voltar aqui no meu Windows e vou tentar pingar o IP do engine, que é 26. Ele vai funcionar. Deixa eu ver aqui, dar um apply. Não, agora o ping já está funcionando. Agora eu vou criar uma outra regra que vai liberar o acesso a console de gerenciamento web do engine para a zona vermelha. Então eu vou colocar aqui a interface que eu quero vermelha. O serviço, eu vou colocar aqui TCP 10.4.4.3. Político, vou dar um allow. Remark, habilitar gerenciamento web da rede do engine. Bom, update rule. Antes de eu dar um apply, deixa eu mostrar aqui para vocês, abrir o Chrome mesmo. Vocês verem que não vai funcionar. Só antes disso eu preciso alterar as configurações do firewall desse Windows, porque como não é uma porta padrão, né, porta 80 ou 443 para navegação, eu vou precisar criar uma regra de saída nova, TCP, que é a porta 10.4.4.3. Só assim eu vou conseguir conectar. Se eu tento se eu tento acessar o IP externo do engine na porta do console dele, vai tentar e não vai dar certo. Vou voltar aqui agora, dar um apply. Aí ele acessou. Avançado, avançar, pedir usuário e a senha para logar e tô dentro. Então, acesso ao firewall, todas as configurações. Lembrando que não é uma boa prática você liberar essas portas aí para qualquer um e tentar e acessar. O cara pode muito bem fazer uma varredura no seu IP externo, vai ver lá a porta 10.4.4.3 aberta. Se o cara tiver conhecimento, por exemplo, do Engine, até mesmo se jogar no Google, você deve achar que por padrão a porta 10.4.4.3 é referente ao Engine. É só fazer esse processo aí que a gente fez, que provavelmente vai pedir o usuário e senha. Bom, basicamente é isso. Ela ficou um pouco extensa. Eu queria falar detalhes, explicar bem o funcionamento. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa é só mandar sua dúvida aí embaixo. A aula vai ficando por aqui.